Fala galera ligada no Pautas e Táticas, acabo de vir da transmissão do jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, Supercopa do Brasil, vitória do Galo nos pênaltis, um jogaço de bola nos 90 minutos, mais uma vez nos entregando muito das expectativas que a gente tinha de ver os dois melhores times do Brasil, ou dois dos três melhores na última temporada, assim como foi na temporada passada e assim como fizemos pós-jogo naquela oportunidade, estamos fazendo o pós-jogo nessa oportunidade também. Estive nessa transmissão com o Roberto Giulianelli, com o Almeno Campos, com o Vinícius Sacramento, com o Jonas Stelman, pela Rádio Alternativa Esportes, retransmitindo pela Flagol, pela Rádio MS, pelo canal do Jonas. Inclusive um abraço para ele, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição também, para quem for rubro-negra aí e quiser conferir. Mas então, chega de enrolação, vamos embora para análise. Se você ainda não é inscrito no canal, assista até o final. Gostou do que vê, se inscreva. E você já sabe qual é todo aquele ritual, beleza? Sem mais delongas. Primeiramente, vamos esquecer o que é a Supercopa na Europa na hora de comparar com a Supercopa do Brasil. Porque aqui a gente tem uma cultura nova. Isso do campeão contra o campeão vai aumentar a rivalidade das equipes que normalmente já vão rivalizar ao longo do ano pelos principais títulos do futebol nacional e sul-americano. Não vamos nos esquecer que tanto o Flamengo quanto o Atlético Mineiro eram semifinalistas da Libertadores no ano passado, eram semifinalistas da Copa do Brasil também. O Flamengo avançou até a decisão continental e o Atlético não só foi até a final nacional, como foi o campeão, inclusive campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Não era para ter jogo, né? Na Europa também não funciona desse jeito. Sempre tem jogo, sempre o vice-campeão ou da Liga ou da Copa disputa a Supercopa. Caso o campeão seja o mesmo aqui no Brasil, não seria diferente. Mas eu tô falando que não é para comparar, porque lá normalmente é um jogo para fechar pré-temporada, para abrir temporada, é um jogo de festa, e aqui não. Aqui o jogo sempre vai ser pegado, sempre vão tratar como um título importante, até porque é o primeiro desafio nacional que as equipes têm na temporada. Não é o primeiro jogo da temporada, os campeonatos estaduais já estão rolando, e no caso de Flamengo e Atlético é um jogo para se testar. É um jogo onde você consegue ter um termômetro melhor, né, da temperatura da sua equipe, porque nos estaduais normalmente você não é tão testado assim, você não tem adversários tão fortes assim, então os acertos têm que ser minimizados e os erros maximizados, e num jogo como esse, principalmente. E esse jogo que já começou com vários elementos de rivalidade na escolha do local. O Atlético Mineiro alegava que não poderia ser prejudicado, colocando o jogo em Brasília, como sempre foi, porque o Flamengo teria mais torcida lá, ou em Cuiabá, como foi nessa temporada, porque o Flamengo também teria mais torcida lá, ou no norte ou no nordeste do Brasil. O Atlético queria que o jogo fosse na sua casa, no Mineirão, ou em algum estádio de Minas, para poder distribuir melhor os ingressos, né? Ia ficar 50-50 e teríamos um estádio dividido. Não acontece porque, segundo o regulamento da Copa do Brasil, da Supercopa no caso, o jogo tem que acontecer em campo neutro, então não poderia ser em Minas. Então o Atlético sugeriu algum estádio de São Paulo, com o Campeonato Paulista rolando, também não aconteceu. Então a solução foi levar para um dos estádios considerado elefantes brancos, né, da Copa do Mundo de 2014, que foi o estádio lá em Cuiabá, apesar de ser muito bem aproveitado pelo Cuiabá, que inclusive é um clube da Série A, mas é um estádio que recebe poucos jogos dessa grandeza e com clubes tão importantes, né, considerados aí dois dos gigantes brasileiros. Então, escolhido o local, com uma certa chiadeira do Atlético Mineiro, a gente já contextualiza o cenário da importância do jogo para as duas equipes. E agora a gente fala um pouco do duelo tático, né? Dois técnicos que chegaram no Brasil agora, um tentando imprimir a sua cara dentro de um elenco que fora subaproveitado pelos últimos três treinadores, na opinião de grande parte de público e de crítica, né, principalmente da torcida do Flamengo, muito mal acostumada com o trabalho brilhante que o Jorge Jesus fez, mas que é exceção, não pode ser tratado como regra. Do outro lado, um clube que trocou de treinador por necessidade, porque viu seu comandante pedir para sair, e aí traz um técnico também de fora, também estrangeiro, mas que promete manter o trabalho o mais próximo possível do que era feito, do que estava dando certo. Afinal de contas, o clube levantou 2 taças de primeira grandeza na última temporada, então para que queria mexer no que estava bom? Então até esses dias eu vi
não vou me lembrar qual foi o comentarista, mas no Sport TV, e usei inclusive isso, peguei emprestado a citação dele na transmissão hoje, comparando com esses dois treinadores alugando apartamentos aqui no Brasil, um conseguindo pegar um apartamento mobiliado, dormir tranquilo, sem obra, sem poeira, e o outro promovendo uma série de obras, né, querendo deixar a coisa mais aconchegante, mais confortável, que a longo prazo pode até ser melhor para ele do que você já comprar uma casa mobiliada, tudo pronto e tal. Gostei muito da metáfora e aplico perfeitamente. Dá para falar da situação do que é o Turco Mohamed no Atlético Mineiro e o que é o Paulo Sousa no Flamengo. Aqui o Atlético, apesar de ter como seu grande rival um time azul, vai ser aqui representado pelas bolinhas azuis, beleza? No seu 4-2-3-1 tradicional, né? Com Everson no gol, Mariano, o Júnior Alonso foi vendido, negociado, então o Godinho é quem faz a dupla de zaga agora com o Nathan Silva, Guilherme Arana na lateral esquerda, Jair e Alan na dupla de volantes, o Nacho sendo o meia central, Savarino, Keno e Hulk como o trio de ataque. E o Flamengo com o Hugo no gol, porque o Diego Alves só fez uma partida na temporada, né? Desde que voltou de férias, estava lesionado também, então o Hugo com uma minutagem maior foi o titular. Fabrício Bruno fazendo a sua estreia como titular do Flamengo, ao lado do Davi Luiz, e o Felipe Luiz, que está sendo aproveitado na temporada pelo Paulo Sousa como terceiro zagueiro. Rodinei foi o lateral direito titular do Flamengo. O Andréas sofreu uma pancada, um entorse, também está sendo questionado pela torcida, né, depois do erro na final da Libertadores, então hoje ele deu vaga ao João Gomes ao lado do Willian Arão na dupla de volante. E quem tem sido o ala esquerdo do Paulo Sousa é o Everton Ribeiro, que foi lateral esquerdo lá atrás, no início da carreira. Eu não gosto muito da utilização dele nessa posição, acho que ele é um jogador com muito mais característica de cadenciar o jogo do que de imprimir velocidade, propriamente dito. Então, para funcionar aqui como um ala, acho que fere muito as características do jogador e eu, sinceramente, não gosto desse tipo de postura. E aqui o trio, o Arrascaeta partindo mais do lado direito, o Gabigol centralizado e o Bruno Henrique do lado esquerdo, os dois um pouco mais recuados em relação ao Gabigol. Então, falamos um pouco aqui desse elemento tático, a distribuição tática das duas equipes. Vamos falar do que foi o jogo. No primeiro tempo, muito estudado, o Galo teve bons 15 primeiros minutos em que tentava muito explorar os cruzamentos do Keno pelo lado esquerdo, mas não conseguiu construir nenhuma grande chance efetiva de gol nesse recorte que a gente está estabelecendo aqui do primeiro tempo, os primeiros 15 minutos. A melhor delas foi uma cobrança de falta direta, né, do Hulk, só que a bola subiu demais. Enquanto isso, o Flamengo, dentro da sua estratégia de reagir, roubar a bola no campo de defesa, ou marcando em bloco médio, inclusive interessante notar aqui no time do Flamengo a forma como ele se defendia. Muitas vezes a gente viu a Arrascaeta na linha dos meio-campistas e o Rodinei retornando para a primeira linha de defesa. Então o time ficava com um 4-4-2 na fase defensiva, com o Arrascaeta podendo ser esse híbrido, né, de subir a marcação no ataque ou compor aqui a marcação no meio-campo. Ele ficava um pouco engessado pelo lado direito? Ficava. Mas é importante notar que o Paulo Sousa, apesar de querer 3 zagueiros fixamente como sistema para atacar e não como variação, tinha uma variação para uma linha de 4 defensiva. Quando o time perdia a bola, então o Rodinei voltava para a primeira linha e o Arrascaeta voltava para a segunda. Importante notar que ele não tem pontas. Os dois jogadores de mais velocidade são os jogadores que realmente atuam no ataque. Então esses dois jogadores que ficam na extremidade da segunda linha são meias de origem e jogando na posição trocada em relação a que sempre jogavam. O Everton Ribeiro canhoto, jogando mesmo na esquerda para poder levar para o fundo, mesmo sem ter velocidade para isso. E o Arrascaeta, destro, pelo lado direito. Então o Flamengo, dentro da sua estratégia de marcar ali em bloco médio, acelerar, finalizar, finalizou 2 vezes nesse recorte dos primeiros 15 minutos, né, de fora da área, com o Willian Arão e com o Gabigol, mas não deu muito trabalho para o goleiro Everson. A partir dos 15 minutos do primeiro tempo, o Flamengo tomou conta do jogo. Desperdiçou várias chances, primeiro com o Gabigol, aproveitando um cruzamento do Arrascaeta, numa boa jogada do Rodinei, que meteu ali por cima para ele levou para a linha de fundo, cruzou, a bola passou por toda a extensão da grande área, o Gabigol estava no segundo pau. Ele finalizou ali meio sem ângulo, meio desequilibrado, acabou perdendo o gol, dando tempo para a defesa voltar, tirar a bola ali. Não foi bem em cima da linha, mas já atrás do goleiro Everson, né, no momento que ele finalizou. Depois, no segundo lance que o Flamengo perde, incrível, ainda no primeiro tempo,
foi a subida do Fabrício Bruno, numa cobrança de escanteio, subiu praticamente sozinho, testou no canto oposto, né, no contrapé do goleiro Everson, a bola acabou saindo pela linha de fundo. E depois o próprio Gabigol perdeu o segundo gol dele no primeiro tempo, aproveitando um belo passe ali do João Gomes na saída de bola. Ele com o pé direito, que não é o bom, né, acabou pegando o rasteiro e desperdiçou mais um gol. Aí teve a parada técnica, né, aos 30 minutos, e o Galo meio que ressuscitou no jogo. Voltou a finalizar, até que aos 42 sai o gol do Galo, numa desatenção da marcação do Flamengo, que deixou o Arana subir e finalizar de fora da área. O goleiro Hugo deu rebote e o Nacho abriu o placar numa situação de 2 contra 1 do Galo contra o Davi Luiz. Ele estava marcando o Savarino, que estava dentro da área, o Hulk estava chamando a atenção do Felipe Luiz, e o Nacho, que veio de trás para aproveitar o rebote, acabou finalizando de cima para baixo. A bola ainda dá aquela quicada para encobrir o Hugo, fica muito difícil dele defender, e é uma partida que o goleiro é tão jovem e inexperiente, né, acaba ficando marcado, né, falhar numa final como essa. Então o primeiro tempo foi até equilibrado, brigado, mas o Flamengo teve 3 grandes chances de abrir o placar e não fez o gol. O Galo teve uma e não desperdiçou. Já no segundo tempo, o Flamengo voltou com mais vontade de vencer nos 90 minutos e conseguiu até virar o jogo muito rápido. O primeiro gol numa aproximação do Arrascaeta, e com certeza isso foi uma orientação do Paulo Souza, ele que estava muito engessado pelo lado direito, ele veio se aproximar aqui do lado esquerdo do Everton Ribeiro. O Bruno Henrique apareceu mais centralizado e o Gabigol partindo não da ponta, mas aqui do meio espaço, entre os dois laterais. Nessa jogada, o Arrascaeta leva a bola para a linha de fundo, cruza no Bruno Henrique, ele cabeceia em cima do goleiro, e aí o Gabigol, que já tinha perdido 2 chances, não desperdiçou a terceira. Essa troca de posições estava funcionando muito bem, só que aí há uma substituição do Flamengo, né? O Everton Ribeiro pelo Lázaro. E o Lázaro é um jogador que ele é um ponta, ele acelera muito o jogo pelo lado, pela esquerda, e ele constrói a jogada do gol da virada, que nasce lá de trás com uma saída de bola do Arrascaeta, que vê o Lázaro, ele leva por dentro, enxerga a ultrapassagem do Bruno Henrique nas costas do Godin, ele dá o passe e o Bruno Henrique mete de cavadinha o segundo gol do Flamengo. Já na substituição seguinte, o Paulo Souza se atrapalha, porque ele saca o Bruno Henrique, né, quando o Bruno Henrique se machuca, e não substitui por outro jogador de velocidade. Não entra o Vitinho, não entra o Marinho, entra o Diego para jogar na zona entre as linhas. Mas muda a característica do ataque do Flamengo, que fica sem um puxador de contra-ataque. Tem o Lázaro ali pela ponta, mas para fazer aquela companhia com o Gabigol não tem um jogador de velocidade. Fica durante bastante tempo no jogo o Arrascaeta, o Diego e o Gabigol. Não tem mais aquela troca de posições que deu tão certo no começo do segundo tempo. Aí o Galo tem um momento de blitz, né, até conseguir empatar o jogo, após as entradas do Ademir e o Vargas nos lugares do Savarino e do Keno. Os dois participam da jogada do segundo gol, cruzamento do Ademir, desvio do Vargas para a área de cabeça, o Hulk domina e finaliza com o pé direito para empatar o jogo. Ele é assistido pela zaga do Flamengo, quando ele domina a bola ninguém dá o combate, ele tem tempo e espaço para ajeitar o corpo, se pudesse até podia ajeitar com o pé esquerdo, mas ele não ia ter tanto ângulo assim, então ele solta o canudo de pé direito mesmo e empata a partida. Daí para frente o Flamengo mostra ter mais vontade de resolver o jogo no tempo normal, o jogo fica bastante brigado, vários cartões amarelos, várias faltas, mas é o Flamengo quem está mais em cima, faz mais substituições, o Vitinho entra no lugar do Arrascaeta, o Mateuzinho e o Léo Pereira nos lugares do Felipe Luiz e do Rodinei, mas o gol não sai e a partida é decidida nos pênaltis. Eu confesso que poucas vezes eu vi uma cobrança de pênaltis como essa, né, uma decisão por pênaltis como essa. Quero mostrar até que eu sou adepto ainda do caderninho com as anotações aqui que eu fiz para a transmissão. Foram 12 pênaltis batidos de cada lado, né? O jogo terminou 8-7 para o Atlético Mineiro. Nas primeiras 5 cobranças, todas acertadas. Dá para ver aqui a diferença dos dois técnicos, como eles pensam as cobranças de pênalti. E aqui eu acho que foi determinante para o Atlético Mineiro, porque ele coloca os seus 5 principais cobradores para bater primeiro, na ordem de importância. Hulk, Nacho, o Ademir, que entra no segundo tempo, mas acredito que também é um bom cobrador, o Guilherme Arana e o Eduardo Vargas. Já o Flamengo coloca bons cobradores, mas deixa os melhores para o fim. Já abre a cobrança com o Lázaro, que é um garoto que acabou de subir. Beleza, ele faz o gol. Mas aí depois vem Vitinho e Diego na sequência. Que beleza, eles também vão às redes. Mas são dois jogadores com históricos, de falhar em cobranças de pênaltis decisivas para o Flamengo, né? O Vitinho perdeu pênalti num jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil.
O Diego, também numa eliminação de Copa do Brasil, perdeu o pênalti contra o Atlético Paranaense. Enfim, os dois até vão às redes, mas são esses os 3 primeiros cobradores do Flamengo. Depois vem 2 cobradores de verdade. O Davi Luiz, inclusive para mim foi o que bateu melhor o pênalti do lado do Flamengo, e o Gabigol, que é o cobrador oficial. Então, vamos para as cobranças alternadas. O Guga, que entrou só para bater o pênalti, né? Ele entra no jogo e o jogo acaba, entra para bater o pênalti e erra. O Ilharão tem o primeiro match point ali pro Flamengo e erra também. Depois 2 acertos. Jair pro Atlético, João Gomes pro Flamengo. Aí 2 erros. O Everson, goleiro do Atlético Mineiro, que bate pênalti, não foi pro final, pediu a vez ali naquela cobrança, bateu, isolou, perdeu. O Mateuzinho é o seguinte, perde também. Segundo match point que o Flamengo perde. Depois vem Nathan Silva e Léo Pereira, ambos convertem. E aí um festival de erros, né? Mariano e Fabrício Bruno. A última cobrança, né, da lista normal, Godin, que é um jogador muito decisivo, também erra. E o Hugo, o goleiro do Flamengo, erra também. Então o Flamengo perdeu 4 match points para poder vencer a partida. E aí restarta as cobranças, e aí eu nem sabia dessa, né? Porque para mim iriam ter que bater na mesma ordem que as 11 cobranças normais. O Hulk foi o primeiro, naturalmente bateu e fez, né? Ele bateu 2 pênaltis no jogo, nas cobranças, e converteu os 2. E aí o seguinte do Flamengo deveria ter sido o Lázaro. Mas o Lázaro não bate, quem bate é o Vitinho, que foi o segundo a cobrar. E o Vitinho erra e o Atlético Mineiro vence. Aí o meu questionamento é, primeiro, realmente podia bater, podia trocar a ordem? E se podia, por que foi o Vitinho que bateu? Por que não foi o Gabigol? Por que não foi o Davi Luiz? Por que não foi o Diego? Por que não foram os jogadores mais cascudos do elenco do Flamengo a bater esse pênalti primeiro? Por que não mudar a estratégia, já que era possível mudar? Se é que era possível mesmo. Eu não tinha conhecimento e não tenho até agora. Se você tem, por favor, comenta aí embaixo. Eu não sabia da regra de que poderia alterar a ordem das cobranças depois que restarta, depois que os 11 cobradores batem e volta lá pro primeiro. Eu não sabia que poderia mudar a ordem. Para mim o Lázaro deveria ter batido, e se desse para mudar, e aí o cobrador seguinte não deveria ter sido o Vitinho. Então denotou uma falta de personalidade, né, da equipe do Flamengo, muita personalidade do Vitinho, mas ele acabou errando. Bom, o jogo foi muito bom, as cobranças de pênalti muito emocionantes, mas nem tão bem batidas assim. Acabou que o Flamengo, como o time que batia depois, acabou desperdiçando mais chances, né, de poder vencer o jogo. Então fica a impressão de que o Atlético Mineiro venceu por ter sido menos incompetente. Mas, cara, o jogo foi um jogaço. O Flamengo merecia vencer nos 90 minutos pelo que produziu, mas o Atlético Mineiro, dentro de sua estratégia, dentro do que ele está acostumado a fazer, também fez o jogo dele, também impôs dificuldades ao Flamengo, teve seus momentos de domínio, os 15 primeiros minutos, algum momento ali depois de sofrer a virada, até empatar o jogo. Então, tudo dentro do que o Turco Mohamed e esse elenco já está acostumado a fazer. Venceu o melhor? Não sei. Isso a gente vai ver ao longo da temporada. Mas se a Supercopa abre a temporada com os vencedores ou os melhores times da última temporada, então venceu aquele que foi indiscutivelmente o melhor time da temporada passada no Brasil, o Clube Atlético Mineiro. Então parabéns ao Galo, parabéns ao Flamengo também, que competiu muito bem. Acho que tem algumas lições aí para serem aprendidas, não só em relação à cobrança de pênalti, mas também a escalação, a alterações. Tem que repensar muito o Paulo Souza nessa ideia de colocar o Everton Ribeiro na ala esquerda. Tem que repensar essa ideia de fazer uma substituição de um jogador de velocidade por um de mais cadência. Tem que ter mais tato e mais olhar tático e clínico do que está acontecendo no jogo para poder fazer as alterações corretas e não se equivocar como o Paulo Souza se equivocou hoje. Não foi por isso que o Flamengo perdeu, mas talvez pudesse até ter marcado mais gols se tivesse feito as alterações corretas. No momento que o Flamengo virava o jogo, estava melhor na partida, fez as substituições erradas, chamou o Atlético para cima dele. Não foi por isso que o Flamengo perdeu, ressaltando novamente. Mas poderia ter evitado cobranças de pênalti, poderia ter sido melhor sucedido nos 90 minutos se tivesse feito as alterações corretas. Paulo Souza é burro por causa disso? Claro que não. Parte da torcida, que é muito impaciente, já ecoou esse grito nas arquibancadas, mas calma. O cara está conhecendo o terreno agora, está implementando um sistema de jogo completamente diferente do que esse elenco estava habituado a jogar. É começo de temporada. O time principal do Flamengo começou a temporada até um pouco depois, porque teve as suas férias e sua pré-temporada um pouco estendida.
Então muita calma, esse time ainda vai render muita bola e no próximo Flamengo versus Atlético que tivermos na temporada vai estar muito mais preparado para podermos tirar melhores conclusões sobre esse time. E do lado do Atlético também. Aos poucos o Turco Mohamed vai precisar colocar um pouco mais a sua impressão digital e a gente vai poder falar um pouco melhor dele. Por enquanto ele está só mantendo o que o Cuca fez de bom e se sagra até por uma questão de calendário, né? O técnico que consegue mais rápido um título nacional na história do futebol brasileiro. Temos essa Supercopa do Brasil aí há pouco tempo implementada no calendário, então ele consegue isso com mérito, mas também não é nada muito impressionante. O Atlético não se exalta por ter conquistado a Supercopa e também o Flamengo não acaba a temporada do Flamengo por ter perdido a Supercopa. É um título muito comemorativo, é um título importante, mas é um título secundário. A gente tem que ter essa noção também. Só não comparem com o que rola na Europa, porque o tratamento é completamente diferente. Com certeza isso daqui vai ter repercussões na temporada do Flamengo. E do Atlético também. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!